Olá pessoal, meu nome é Anderson Armstrong, sou médico cardiologista e epidemiologista e hoje eu vou apresentar para todos nós que odiamos estatística. Mas afinal de contas, será que você é normal? Eu, como trabalho como cardiologista e faço imagem cardiovascular, todos os dias recebo as perguntas dos pacientes. E aí, doutor? Meu exame foi normal? E aí, doutor? Eu estou normal? Bom, para isso, antes eu quero mostrar só um estudo que a gente fez há algum tempo e mostrar que é muito comum nos estudos científicos que a primeira tabela ela seja uma tabela de distribuição, de descrição das variáveis, ou seja, de descrição dos fatores que vão ser importantes nesse artigo. Então, na apresentação dos estudos, ele vai estar com um número, aqui 19,2, mais ou menos outro número que é 2,4. E isso nada mais é do que a média das medidas que eu tive para todas as pessoas que eu incluí nesse estudo, mais ou menos o 2,4, que vai ser o desvio padrão. Então, o que é isso? O que é essa média? O que é esse desvio padrão? E por que ele é importante para eu saber se eu sou ou não normal? Prepare-se. Eu vou mostrar um dos grandes segredos do universo. Mas antes eu quero mostrar um pouquinho esse joguinho. Se chama King Cooks. Esse jogo ele é muito interessante. Você vai ter bolas caindo aleatoriamente, metade para um lado, metade para o outro lado. E cada vez que uma bolinha dessa toca a base, ele vai registrar a frequência que esse fato ocorre. Então, olha, a bola caiu aqui nessa base, ele vai registrar que caiu uma vez. Aqui já caíram duas vezes, duas bolinhas, então ele vai registrar duas bolas. Eu posso acelerar um pouco esse processo e observar que inicialmente as bolas elas vão caindo aleatoriamente, mas depois a gente vai ver que essas bolas vão ter uma tendência a adotar uma determinada formação. A gente volta já para isso. Mas antes, vamos ver o que é o histograma. O histograma nada mais é do que aquele gráfico das bolinhas. Então, cada vez que cai uma vez, a gente tem aqui nesse eixo vertical a frequência, então o número de vezes que a bolinha caiu, em cada uma daquelas casas que eu coloquei para você. E esse é um gráfico fundamental para análise de dados, para que você possa entender a distribuição dos seus dados. Alguns conceitos que também vão ser importantes para a gente compreender melhor o que eu tenho a dizer e para explicar se você é ou não normal, afinal de contas, é a média. Média, que é a média aritmética, nada mais é do que aquela medida, por exemplo, se você está com 3 laranjas, uma pesa 100 gramas, outra pesa 200 gramas e outra pesa 300 gramas, a média de peso nada mais é do que eu somar o 100 com 200 com 300, que vai dar 600 gramas, e dividir pelo número de laranjas, que são 3. Então nós teremos uma média de 200 gramas de peso nas laranjas que nós temos. A moda, como o nome já diz e que a gente usa popularmente, ela é utilizada para mostrar alguma coisa que acontece com muita frequência. Então, se uma coisa está na moda, isso significa que simplesmente essa coisa está sendo vista diariamente. O tempo todo você vê pessoas usando um determinado tipo de roupa ou fazendo um determinado tipo de atitude. Isso também é verdade para a estatística. E nós temos comumente apresentações, por exemplo, que são chamadas de bimodais. O que seria uma apresentação bimodal? É aquela que quando você faz um histograma de distribuição, olha a frequência aqui à esquerda, você vai ver que há dois picos, ou seja, há duas situações em que ela é mais comum. Isso acontece com doenças que podem ocorrer 2 vezes no ano, sazonalidade, a gripe, quando está mais frio. Então, tudo isso é muito importante para você poder entender os conceitos de estatística. Outro conceito importante é esse que eu vou mostrar para vocês. Se eu vou tentar equilibrar essa bota colocando ela sobre um cristal bem no centro, ela naturalmente vai cair para a esquerda, porque essa parte da bota é mais pesada do que o bico dela. Então, se eu quero equilibrar a bota, eu vou ter que colocá-la proporcionalmente aonde tem mais dados em relação a onde tem menos dados. Então, naturalmente nessa bota, que se nós estivéssemos vendo um histograma, ela estaria numa região onde há mais dados em relação ao bico. Esses conceitos, a moda é aquele local onde é mais comum, a mediana é onde você vai dividir ao meio, então equilibrar aqui, ó, bem no ponto em que equilibra, como aqui tem mais frequência do que aqui, a minha mediana vai ser mais próxima da
da frequência. E a média nada mais é do que somar todo mundo e dividir pelo número de coisas que nós temos. Quando a gente vai ver o histograma, ele pode ter essa distribuição simétrica, mas ele também pode ter distribuições assimétricas. Vou dar um exemplo de uma distribuição assimétrica. Se a gente estivesse falando de, por exemplo, internação hospitalar, tempo de internação para uma cirurgia de hérnia, nós teríamos a maior parte das pessoas aqui, nessa ponta em que temos um curto tempo de internação. Mas, naturalmente, como acontece com qualquer procedimento médico, nós teríamos uma frequência X de pessoas que iriam complicar. E, com isso, o tempo de internação iria ser bem mais prolongado. Então, nós teríamos um ponto de equilíbrio mais próximo da curta internação, mas nós teríamos um número de pessoas que iriam ficar longamente internadas porque tiveram algum tipo de complicação durante o internamento. Mas o mais importante que a gente vai falar aqui é a distribuição simétrica, porque essa distribuição é que é chamada de distribuição normal. Isso significa que a média, a moda e a mediana estão exatamente no mesmo ponto, no centro do gráfico. Eu tenho metade dos dados para um lado e metade dos dados para o outro lado. E isso é de extrema importância quando a gente leva em consideração os meios biológicos, as coisas que acontecem no dia a dia, como, por exemplo, peso, altura, idade. Quando você junta um número suficiente de medidas, você começa a visualizar que essas medidas elas vão se apresentar numa distribuição normal. Ou seja, se eu tiver um número de médias, de medidas, que seja suficientemente grande, eu vou tender a ter essa distribuição num formato normal. E é isso que esse nosso joguinho King Cooks ele mostra, que se nós temos um número suficiente de medidas, a tendência é que elas vão ter a distribuição próximo ao normal, com a maior parte, mesmo sendo aleatória, aqui no centro, e metade dos dados para cada lado. E isso é verdade para a maioria das medidas naturais nossas, número de peso, idade, altura, tudo isso vai ter mais ou menos uma distribuição normal, e isso é a base para a estatística. Mas observe que esses três gráficos, eles todos têm distribuição normal. Eles têm a média, a moda e a mediana no centro. Eles são simétricos, em formato de sino. Mas eles são diferentes. Alguns são mais espalhados, outros são menos espalhados. Isso significa que, nesses que são mais espalhados, os dados, apesar de serem simétricos e de terem distribuição normal, eles estão mais dispersos. Enquanto, nesse que tem um formato mais curtinho, um formato menos espalhado, os dados estão menos dispersos. Então, além de nós sabermos média, moda, mediana, nós também temos que entender um pouco como medir se os dados estão mais dispersos ou menos dispersos. E isso é justamente o desvio padrão. Quanto mais dispersos estão os dados, maior vai ser o meu desvio padrão. Quanto menos dispersos estão os dados, mesmo com a mesma média, menor vai ser o meu desvio padrão. Afinal de contas, o que é que eu vou explicar para o meu paciente depois do ecocardiograma? Ele é ou não é normal? E por que esses conceitos que eu apresentei são importantes nessa problemática? Bom, uma das características de uma distribuição normal é que, se eu pego a média, ou seja, o centro do gráfico, e corro para cada lado um desvio padrão, eu vou ter 68% dos dados nesse grupo. Se eu pego o centro e corro 2 desvios padrão, eu vou ter 95% das pessoas nesse intervalo. E se eu corro para cada lado 3 desvios padrão, eu vou ter 99,7% dos dados. Então, o que é ser ou não normal diante disso? Ser normal nada mais é do que ser frequente, de acontecer na maioria das pessoas. E a gente costuma fazer uma convenção para isso.
a gente costuma achar que se isso é a verdade para cerca de 95% das pessoas, isso significa que é o mais normal, que você esteja nessa faixa aqui, que justamente compreende 2 desvios padrão para cada lado da média de uma dada medida. E isso é verdade para a ecocardiografia. Eu tive o prazer de ser um dos autores da diretriz internacional de medidas de ecocardiograma, e observe que nas nossas tabelas você vai observar a média, mais ou menos o desvio padrão, assim como nos outros estudos lá do início que eu mostrei, como é normal, como é de praxe nos estudos científicos. Mas nesse que é uma diretriz, que vai, a partir dessa diretriz, estabelecer quando uma pessoa está com a medida considerada normal ou anormal, a gente já coloca, olha, os limites de 2 desvios padrão para baixo da média e 2 desvios padrão para cima da média. Então, esse aqui seria o limite da normalidade, ou seja, aquilo que é mais frequente, onde estarão cerca de 95% das pessoas nessa medida que, no caso, é a dimensão diastólica do ventrículo esquerdo. Então, a partir de agora, depois de vocês terem visto esse segredo do universo que é a distribuição normal, que a maioria das medidas humanas, tudo que pode ser mensurado, se você reunir um número suficiente de seres humanos, vai atingir essa distribuição normal. E é a partir disso que a gente estabelece os critérios de normalidade quando você vai ao médico fazer um exame. Então agora vamos adotar esse novo normal, vamos aprender e curtir isso e ver as coisas de uma forma diferente. Obrigado.